Olá pessoal, como vai esse sorriso? Estamos aqui no CVDentos Cast, CIOSP 2026, finalizando o sábado com essa família aqui maravilhosa, professor Vladimir, Braulio e Bianca. Bem-vindos, ou assim melhor, né? Obrigado pela oportunidade também de estar aqui no CVDentos Cast. Muito obrigado. A gente que agradece. Eu queria ouvir a história da CVDentos. Então a gente está aqui com o criador, com seus filhos, estamos em família. Até estou me sentindo parte da família, se eu puder falar assim. Agora você é parte da família. Que bom sentir assim. Sinal que o ambiente tá gostoso, né? Tá. É isso. Bom, rapaz, não podemos estender demais também, né? Porque eu poderia ficar aqui até a noite aí, contando a história de como que a coisa nasceu. É verdade. Mas você sabe que quando eu concluí meu doutorado, eu ficava muito preocupado com a questão dos projetos, né, no nosso país, projetos bonitos, sabe, na área de ciências. A minha formação é em física, né? Eu formei em física na USP, depois fiz mestrado e doutorado no ITA, em São José dos Campos, onde eu fui trabalhar, né? Fui trabalhar no Centro Técnico Aeroespacial, na área de física molecular. E eu olhava os projetos de uma maneira assim muito direta. Eu queria enxergar os projetos como uma coisa mais dinâmica, que pudesse dar mais retorno para a sociedade de uma forma mais visível, né? E eu não estava enxergando muito bem isso, que isso estava acontecendo, devido, a gente sabe, né, os problemas que a gente tem, inclusive hoje, né, nos dias de hoje, né? Então, aí depois eu saí do Centro Técnico Aeroespacial e fui trabalhar no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E ao chegar lá, um ambiente um pouquinho diferente, etc., eu senti a necessidade de fazer um pós-doutorado, talvez em alguma instituição muito forte fora, e eu entender melhor, né, como que essas grandes instituições do mundo aí fora, pudesse contribuir com a sociedade. Porque a gente, naquela época, né, 1986, né, quando eu fiz meu doutorado, nós não tínhamos essa técnica de comunicação, né, internet, etc., tudo mais demorado, né? Então, e aí eu resolvi sair. Então eu me apliquei para alguns lugares, inclusive a NASA, né, nos Estados Unidos. E aí eu escolhi a NASA, eu acabei indo para lá e eu encontrei realmente aquilo que eu queria ver, né? Lá uma preocupação muito grande mesmo na formação de pessoas para o lado empreendedor também, né? Então, você ter uma ideia, só o projeto Apollo, né, americano, que levou o homem à Lua, eles tinham criado mais de 5.000 empresas inovadoras em torno da NASA, né? Então isso é uma coisa fabulosa. E é uma coisa que não é comum nos países menos desenvolvidos, né? Ou em desenvolvimento, como eu gosto de falar do meu país, né? Porque eu gosto demais disso aqui, né? E aí a gente nota que existem realmente mecanismos por trás disso, né? Então é questão de proteção a patentes, né? Direcionamento de projetos, né? Então, e aí eu entendi o seguinte: os projetos na área espacial, por mais que eles sejam dirigidos à área espacial, ele tem uma aplicação muito mais forte na área da saúde. Você veja, se nós vamos lançar um objeto para o espaço, no caso nosso do Brasil, nós temos alguns satélites no espaço. Você lança um satélite para o espaço e ele vai e tem algum problema. Eu não vou conseguir mandar para o espaço um mecânico para corrigir o problema, um técnico, um eletrônico para corrigir o problema. Então eu tenho que fazer tudo muito bem feito aqui na Terra, né? Então é o que eu trouxe de informação, e então nós temos que fazer isso. Então eu trouxe, aí estando lá, eu também tive a oportunidade de trabalhar um ano no California Institute of Technology, que já é academia, né? A NASA desenvolve os projetos, satélites magníficos, né? Eu trabalhava no Jet Propulsion Lab, que é um centro de desenvolvimento de satélites, mas para a área de espaço profundo. Então tem muito mais ciência envolvido, né? E aí você vê que toda essa ciência dá um retorno muito grande para a sociedade, porque eles colocam à disposição de qualquer tipo de empresas, né,
para que vão lá e absorvam aquilo que está lá, dentro da NASA, dentro do Caltech, dentro desses grandes laboratórios. É Né? legal falar alguns exemplos que o senhor viu lá de coisas que surgiram lá dentro da NASA e depois virou um produto, né? Que Por é o que a exemplo, eu gente... estava. Então, bem lembrado. Eu acho que no terceiro ou quarto dia que eu estava entrando, né, no Jet Propulsion Lab, tinha uma placa enorme lá mostrando os projetos principais da NASA, né? Aí você aproxima para ler, para ver o que é, quais são. O terceiro mais importante projeto da NASA é absorvente feminino. Porque lá na início da década de 50, os americanos decidiram que o homem ia à Lua e na década seguinte, e de fato foi, né? E você tem que proteger o bem mais importante, né, que vai viajar para a Lua, que é o ser humano, né? E aí ele vai viajar lá alguns dias, né? Vai e volta e ele não vai poder tirar o macacão, né, dele. Ou seja, então ali nasceu o absorvente feminino, né? E aí tem como raio-x de precisão e vai por aí afora, né? E hoje tudo são coisas industriais, industrializado, que nasceram da NASA. E como que isso nasce? Ou é o interesse de uma empresa que vem de fora, ou principalmente quando um pesquisador que está trabalhando naquela área, ele resolve ser empreendedor. E ele vai lá e busca dinheiro, seja com o governo, seja com investidores, amigo, pai, etc. Mas ele vai lá e monta uma empresa. Essa é a cultura do país, bem desenvolvido. E aí eu quis fazer tudo isso, né? Aí quando eu voltei para o Brasil, então eu trouxe essa área de diamante. Agora, por que o diamante, né? Porque o que eu vi lá é que o diamante era um material que tinha um apelo científico muito forte e um apelo tecnológico muito forte. Então, eu achei, bom, eu preciso não só do apelo científico, porque o apelo científico é uma coisa, eu vou publicar papers, publicações científicas, mas e a sociedade pode até saber o que eu estou fazendo, mas ela vai se beneficiar disso? Essa foi a minha grande dúvida. Então eu queria alguma coisa que tivesse apelo científico, porque eu preciso de buscar dinheiro nas agências de financiamento do nosso país. E a parte de aplicação, que é a parte tecnológica, onde quem vai ser responsável vai ser o setor produtivo, né? Então, eu fiz isso. Eu trouxe, então, o diamante, porque o diamante não é só o material mais duro da natureza, uma coisa que é bonita, né? Todo mundo gosta de usar, né? Enfim. Mas ele é o material mais duro da natureza, mas ele é o material que tem a melhor condutividade térmica, 5 vezes mais alto que o cobre, que é o metal que tem a melhor condutividade térmica hoje. Hoje, todos os nossos computadores usam um pedacinho de diamante produzido em laboratório para dissipar calor, porque ele dissipa calor 5 vezes mais rápido que o cobre. Ele é um material biologicamente compatível e é um material que tem um coeficiente de atrito extremamente baixo, né? Ou seja, ele tem aplicações, na época, tinha aplicações imediatas para a área espacial. Aí eu trouxe para cá, para o Brasil, e começamos a desenvolver tudo isso. Hoje, né, a tecnologia nossa para satélites na área de lubrificação sólida é o nosso diamante amorfo que foi desenvolvido nos nossos laboratórios. Eu sou pesquisador, ainda sou pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? E sou também justamente fundador, né, de empresas que estão atuando hoje no Brasil na área de diamante. E nós começamos com a área da odontologia. Agora, por que a área da odontologia, né? Bom, primeiro está naquele conceito principal que eu já expliquei para você, né, que é você ter uma tecnologia que vai para a sociedade e de preferência para a área da saúde, porque é onde você tem maior penetrabilidade, né? E o mercado está mais receptivo a inovações, né? Então nós fizemos isso. Começamos com a odontologia utilizando de duas propriedades importantes do diamante, que é a alta dureza, né? E o fato dele ter um baixo coeficiente de atrito, ele ser mais macio quando você atrita com uma superfície dura, como é o esmalte e dentina, né? E deu certo, né? Deu certo, e só que nenhuma empresa na época quis absorver a nossa tecnologia, porque é uma tecnologia nova, é uma tecnologia absolutamente disruptiva e acaba sendo caro para você introduzir inicialmente num setor produtivo. Então, o que eu fiz?
eu e mais alguns outros pesquisadores do próprio instituto e mesmo de fora do instituto, nós montamos a nossa própria empresa, que é a CVD Vale, que nasceu a CVDentos, né? E a partir daí, então, começamos os nossos contatos com os dentistas, etc., e pedimos apoio, né, financeiro para agências de financiamento aqui no Brasil. Na época, então, era a FAPESP, em São Paulo, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa no Estado de São Paulo, FAPESP. Eles abriram um programa que chama PIP, Programa Inovativo em Pequenas Empresas, né, inovadoras. E o nosso projeto foi aprovado, tivemos já uma meia dúzia de projetos dessa natureza e foi quando a empresa realmente cresceu. Nós tivemos um período de vale, né? Como toda empresa passa por uma dificuldade incrível, né? Sempre com pessoas muito competentes, né? Investidores muito competentes, muito inteligentes, mas uma tecnologia altamente disruptiva. Então tivemos muita dificuldade de colocar isso no mercado. E depois nós evoluímos um pouquinho mais, porque a minha própria família começou com a Bianca, né? Que então era recém-formada, digamos assim, na área de marketing, né? Então ela enxergou algumas ramificações importantes para ser explorada. E o papai dela, então, resolveu apostar. Então apostamos, fizemos uma série de mudanças, né, na empresa e começou a dar certo. Em seguida, passou alguns anos, o Braulio já era a formação dele é engenharia química, né? Mas ele tem uma habilidade muito grande na área de gestão, andou fazendo muita especialização na área de gestão, e aí ele, além da Bianca, o esposo da Bianca deu aquele início, né, aquele empurrão inicial. Aí, e o Braulio continuou, né? Quer dizer, ele deu aquele chute, ele ergueu a bola e o Braulio chutou. Isso. E me conta, eu quero saber dos filhotes um pouquinho aqui. Como que é? Eu sou a preferida. Como que é, até né, nos teus Pior que é melhores... difícil falar que não é, viu? Nos teus melhores sonhos, você já imaginou formar 2 filhos e eles trabalhando com você? Eu chamei os filhos, mas eu quero a atenção do pai, né? Tá difícil esse... Não, olha, realmente é difícil, porque de fato a gente não espera, né, que sinceramente eu nem planejei, né? Não planejei, porque eu sempre fui muito livre, né? Eu gosto de... Então eles decidiram pela vida dele. Esse aqui, ele começou fazendo física, o Braulio, né? Mas chegou lá no 3º ano, quando não é que complicou mais, mas ele começou assim, tipo, essa não é minha área. Ele. Bom, muita coisa abstrata. Eu gosto de coisa mais concreta, então foi quando eu me mudei para engenharia. Exato. Então eu e a mãe dele, a gente conversou tranquilo, né? E ele estava na Unicamp, e aí ele resolveu, bom, eu acho que física para mim realmente tem muito cálculo, muita matemática, etc. Eu não vou me dar bem nisso. Aí ele foi para engenharia química, na própria Unicamp mesmo, e concluiu engenharia química. Mas mesmo quando ele estava ali já trabalhando numa empresa multinacional, que ele se formou, eu senti que ele estava indo mais para a área de gestão, era mais ou menos isso. As coisas que eles mais arriscavam na vida era para a área de gestão, certo. Vendas, etc., né? E a minha filha, ela começou fazendo na área da saúde, né, terapia ocupacional, e ela começou a sentir que ela gostava também de outras coisas, né? E ela decidiu ir para a área de marketing. Eu apoiei também ela, vamos em frente e tal. E assim que ela se formou, ela já começou a ver coisas na empresa que podia ajudar. Mas na fase inicial sempre é difícil, porque eu nunca fui diretor da empresa, né? Eu sempre fui o sócio fundador e um consultor eterno, né, contínuo da empresa, né? Mesmo porque o meu emprego é o INPE, né? É um local que eu sempre amei e vou gostar profundamente o tempo todo. Aí ela começou a ver algumas coisas e aí as coisas começaram a mudar. Então, primeiro foi ela, depois o esposo dela e agora
o Braulio, já há alguns anos que ele está conseguindo levar a empresa e colocar a empresa num patamar diferente do ponto de vista conceitual, fazendo com que a comunidade científica, a comunidade odontológica, consiga nos enxergar de uma forma mais verdadeira, sabe? Porque a gente vê muita vendedores que falam coisas assim, que é mais para convencer o cliente do que provavelmente provar que o teu produto é o melhor, né? O que ele está fazendo, não. Ele primeiro prova que o produto é melhor e depois convence o cliente, né? Dos dois aqui, né? Então, e nós, inclusive, eles sempre estão em busca de um trabalho de marketing perfeito, né? Essa moça aqui, ela está começando a Mari. entender No bem backstage essa... a gente tem a Mari, que é a nossa coordenadora de marketing. A Mari, que é coordenadora de marketing, já começou a perceber que a coisa que não é fácil mesmo, né? Não é fácil. O mercado brasileiro não é fácil, né? Mas assim, Isso. uma curiosidade, muitas pessoas agora começam a perguntar como a gente chegou aqui, eu e o Braulio. A gente não fala muito disso, não foi de fato intencional. Há um pouquinho mais de 10 anos, a minha mãe faleceu, e quando ela faleceu, eu voltei para São José. Eu já não morava mais em São José. Eu me formei em terapia ocupacional, como meu pai disse, mas também em marketing. E eu já atuava nessas duas profissões lá em Campinas, que é uma cidade que eu gosto muito. Mas quando a gente descobriu a doença dela e ela faleceu em um mês, eu não consegui mais me ver longe da minha família, porque eu não sabia quanto tempo eu ia poder ter com eles. Então eu vim, aliás, vim porque a gente está em São Paulo, mas eu vim para São José dos Campos, né? E comecei a acompanhar meu pai. Eu sabia que ele não estava bem emocionalmente. Desculpa aí, gente. Mas para entender um pouco, assim, inclusive, dos valores da empresa. Sim. Então, quando eu vi que meu pai precisava desse apoio emocional, eu acompanhava ele no tempo que eu tinha livre, porque eu também estava me restabelecendo profissionalmente numa cidade nova, numa mudança de um mês. Então, eu estava vendendo meu apartamento, me desfazendo de muitas coisas lá, inclusive minhas amizades e tudo mais, meu emprego, enfim. Então, eu estava me restabelecendo na cidade e acompanhando ele para dar a força que ele precisava. Foi quando eu percebi realmente que a empresa precisava de um apoio, de um olhar talvez um pouco mais profundo em alguns quesitos, seja de qualidade, desenvolvimento, de marketing. De verdade, assim, era um leque bastante grande que necessitava desse olhar cuidadoso e que eu sabia que ele queria, mas ele não estava conseguindo ter braço para tudo aquilo. Porque uma empresa é complexa, é um organismo, né, de muitas células, que é muito complexo mesmo. Então, quando eu percebi essa necessidade, eu acabei organicamente migrando mais para a empresa, né, para a CVD, do que para a formação propriamente dita que eu tive. Então, eu e ele, a gente discutiu saudavelmente falando sobre o sonho dele, onde ele queria chegar com aquela empresa, em que momento nós estávamos. E foi quando eu trouxe o meu marido, que trabalhava numa outra empresa, numa multinacional, fora de São José, e falei, a gente precisa de você aqui, porque a gente precisa fazer essa empresa crescer, a gente precisa realmente mostrar para todo mundo o valor que a empresa tem. Mas a gente não estava conseguindo fazer isso da maneira eficiente. De forma resumida, meu marido veio, trouxe um diretor comercial, que nos ajudou muito também, e as coisas foram mudando, a cara da empresa foi se tornando mais ainda a cara do Vladimir, com os valores que a gente tem dentro de casa, a gente levou isso para dentro da empresa. E o Braulio veio, então, amarrado ou não, eu não sei muito bem, mas foi a hora que o meu marido teve que assumir também a empresa familiar dele, que é de construção civil. E ele falou, agora é sua hora, bichão, vou falar como ele falou, né? Porque ele fala assim, ele falou assim, agora é sua hora, bichão, tá na hora de se assumir e ser o CEO da empresa. E então ele migrou da área comercial, que ele já estava na empresa, para ser o CEO. E é assim, então eu entrei no marketing, mas ao mesmo tempo limpava o banheiro se fosse necessário, sendo bem transparente aqui. E depois eu migrei bastante para o marketing de produto, me apaixonei por isso. Provavelmente a área da saúde, por eu ser formada em terapia ocupacional, ter acompanhado muita cirurgia, foi familiar para mim, os termos técnicos, não senti um distanciamento, né, vamos dizer assim. E o marketing, né, que eu também sou extremamente apaixonada. Então acabou
mesclando e eu fui conhecendo o produto, fui entendendo da questão da inovação tecnológica, o quanto ela é importante, o quanto que é a essência, é a alma da empresa. E hoje eu me encontro em desenvolvimento de produto, pesquisa, inovação e um pouquinho ali, um pezinho no RH, porque é extremamente importante a gente cuidar da nossa equipe, cuidar dos nossos colaboradores. E eu acho que a gente entende os valores da empresa, o que a gente quer, então estou com esse pezinho no RH também. Agora você. Que chegou por último, Isso né? aí. Mas não menos importante. Claro que não. E me conta essa chegada. Você vê que na dor aqui, eu fiz algumas anotações, né? Na dor que transforma, né? Transforma a família, traz união. Mas continua aí. Bom, vamos lá. Realmente não foi nada planejado. Sempre tinha um sentimento de empreender em alguma coisa. Mas eu nunca quis me formar e já querer, vou para a empresa do meu pai que é fundador. Então a minha estratégia era estudar numa faculdade boa, foi o que eu consegui, me formei como engenheiro, estudei na Unicamp. Saindo de lá eu passei por vários processos trainee, e aí eu passei numa multinacional e fiquei lá por 12 anos. E aí quando você está dentro de uma multinacional e você começa a crescer, a minha estratégia quando eu entrei na multinacional era rodar entre vários setores, até para você adquirir conhecimento e você saber Mais como é que macro, funciona, né? né? Então eu comecei na produção, aí depois para desenvolvimento, aí me transformei como coordenador de desenvolvimento, depois eu fui para área de compras, aí fui engenheiro para desenvolver fornecedores para a área de compras, e depois até fiquei um tempinho ali como um gerente de compras ali, meio suporte. E aí me chamaram para ser gerente de conta de grandes montadoras. E aí foi quando eu gostei bastante da área comercial. Então fiquei um tempo na área comercial. E aí depois desses vales aí que o Vladimir falou que a empresa passou, aí foi quando aí aconteceu o caso, né, o falecimento da minha mãe e tudo mais. Eu falei, pô, eu quero empreender. Só que eu tinha 2 filhinhas pequenas. Falei, meu... E aí eu sempre ficava com medo, né? Você sempre tem medo. Pô, multinacional, eu recebia bem, eu tinha convênio de tudo pago, eu tinha carro da empresa. Pô, largar tudo é complicado. Mas eu falei, mas daí eu pensei também, é um sonho e quanto mais minhas filhas forem mais velhas, o gasto na verdade vai aumentar, nunca vai diminuir. Vai aumentar quando vai diminuir quando elas começarem a ir pra faculdade, 20 anos. Eu tava com 2 menininhas pequenas. Falei, não, eu não vou esperar mais 18 elas já gostam anos. de cabeleireiro, manicure, É. então o gasto já subiu antes delas chegarem na faculdade. Eu não vou esperar 18 anos para ver o gasto começar a diminuir para começar a arriscar alguma coisa. E aí foi quando, num desses vales aí, eu falei, não, tá tudo errado. Eu quero empreender. Pô, a gente tá passando por algumas complicações lá, devido a algumas pessoas. Falei, não, vou largar tudo. E aí eu entrei de cabeça no CVD. Coragem, teve que... Sempre tem, né, cara? Eu acho que toda história, pelo menos de empreendedor, eu gosto de ler muito empreendedores de sucesso. Sempre tem que ter coragem. Se você não arriscar algumas coisas, você não vai conseguir nada grande. Essa é a verdade. Ele chegou na CVD e veio a pandemia. Tá, Não, um pouquinho antes. Sim, você chegou na 19. CVD, mas recentemente veio a pandemia. Mas Então, faz realmente- parte. Eu acho que arriscar, ter coragem para conquistar coisas grandes. É uma coisa ter que é muito coragem. importante, exato. O Braulio chegou, já enfrentou a primeira crise, né? Que a empresa já estava entrando numa fase, né, de melhoria, né? E aí vem essa crise. E a área da odontologia, quem não vai dizer que foi Complexo. talvez a área mais complicada, Desafio. né? Exatamente. Então eles enfrentaram, os dois enfrentaram as coisas. E nós lá na empresa, a gente tem uma equipe muito boa. Tem alguns sócios, você veja, eu tive, eu acho que entre alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, mais de 100 alunos eu formei, né? E a gente tem alguns sócios lá que foram meus alunos de doutorado, né? O pós-doc, iniciação científica, né? Então, pessoas que foram selecionadas a dedo mesmo, né? Então, obviamente que eles perceberam que nós tínhamos muito mais capacidade, né? Eventualmente do que, bom, vamos ficar esperando? Não, vamos resolver.
Resolvemos, foi quando tivemos a ideia lá interna da empresa. Para ser sincero, eu nem sei de quem foi a origem, né? Mas criamos lá o tal do Spray Control, né? Exato. Foi uma coisa fantástica. Em 4 meses, a gente criou, Fizemos a patenteou e patente, produziu. liberamos a patente para todas as empresas que quisessem fazer, porque era época de pandemia, nós estávamos pensando na saúde da população, dos próprios profissionais, né, dentistas, e fizemos testes, né? Uma universidade brasileira fez todos os testes para nós, publicou numa das melhores revistas de odontologia esse tipo de teste, mostrando que, usando o nosso spray control, o spray de água, né, diminuía em 99,97%. Ou seja, não tinha mais spray e nós estávamos praticamente eliminando o risco, né, da contração da doença pelo spray, né? E, bom, e fizemos outras coisas, outros desenvolvimentos paralelos, né, que contribuíram para que a empresa se mantivesse realmente, minimamente, no patamar que a gente já estava. Né? Nesse período, eu digo aí de, no máximo 10 anos, a gente quintuplicou os nossos modelos de pontas. Então, a gente oferece uma gama de possibilidades de procedimentos muito maior do que 10 anos atrás. Por isso que a gente fala tanto que nosso equipamento é multifuncional e é muito completo. Chegou o momento que eu esperava, que a gente fazer uma jogatina aqui nessa mesa com essa família maravilhosa. Não gosto de perder, hein? E a gente já vai voltar também para continuar a história. Mas um momento brincadeira. Não sei se o seu Vladimir vai entrar, mas era importante, né? Vai entrar. Eu tenho 3, exatamente, olha que coincidência, eu tenho 3 tiaras. Pra mim é mais fácil, né? E eu tenho 3 pega-pegas, vamos dizer assim. Eu tenho o Optimus, tenho o Clinical e tenho também o DS Pro. E eu tenho algumas cartinhas aqui, ó. Deixa eu só montar melhor o meu Clinical, que vai ficar então com o professor Vladimir. Você já jogou, Bianca, esse jogo? Não. O Braulio deve conhecer um pouquinho, tem as filhas. Conheço um pouquinho. Bom, qual que é a ideia do nosso jogo aqui? Eu tenho... Cada tiara tem um dos nossos produtos. São os 3. Claro que a gente tem infinidades de pontas, enfim. Mas aqui a gente tem até o Spray Control, que eu gosto bastante, falo dele em todo o podcast. É um dos meus preferidos. E aí eu vou virando as pontas, eu vou trazer aqui como um juiz, tá? Tem os meus jogadores. Vai ter que ter juiz, porque a gente é competitivo e ele vai deixar a gente ganhar, eu tenho certeza. Então eu tenho o Optimus, então pontas do DS Pro não entram no Optimus, por exemplo. Sim. Então eu não vou poder bater. Eu tenho Coringa, eu tenho troca de tiarinha, mas eu vou soltar aqui, vamos jogar, que a ideia é a gente se divertir. E quanto mais rápido, entendeu? Então eu jogo. Eu só posso bater Peraí, o que deixa tiver eu- aqui, certo? Isso. Organizar aqui. A ideia é pegar cada cartinha aqui. Preparados? Parado. Então vamos lá. Eu vou corrigindo qualquer coisa. Ah, não. Tá bom? Então, Pera aí. Clinical não é compatível com o DS Pro. Eu vou deixar ela de ladinho aqui. Entendi. Eu posso, se todo mundo se der mal, eu posso ganhar nessa, porque eu só perdi. Ok? A gente eu tem tô os bem 3, certo. então 1-0. Papai aqui, o Vlad. Não, o Clinical tem aqui, porque a gente tem os 3 Tem um joguinhos. clínico aqui, tá certo. Então, quer que eu relembro? Optimus, Clinical e Clinical DS Pro. Exato. Sim. Essa ponta assim, ok, Optimus. Spray Control. Coringa. Ok, Ah, essa todo mundo Coringa. pode. Troca tiarinha. Todos. Mas pode. Sim, Todos. sim, a gente pode fazer como se fosse o horário aqui. Troca. É uma Lembrar agora, brincadeira sou aqui pro. com a família Sevedentos. Oh, não pode ver, hein, Bianca? Não, tô vendo. Não. Spray Control. Vou operar agora, hein? Estamos indo bem, hein? Ai, que Tem sorte. você, essa foi Sorte a não, eu tô mesmo. ligada. Clinical. Mas eu não Certo. é clínico, esse aí é o É, Pro. A pontinha. Ponta clínica. Eu errei. Quem Pode ganhou, puxar, pai? pode puxar. Você. Quem levar? É você. Bianca, certo? Posso? Coringa. Vou fazer pegadinha aqui. Olha essa função, Bianca. Opa, Puxa, pai, opa. puxa, Puxa, pai, puxa, puxa.
Boa, não deixa barato não. Não é que é família que vai deixar, não. Vamos. Ah, boa. Vamos esperar liberar. Ok, todos os 3, mais uma. Droga! E Essa, agora? passa aqui pra mim, tudo bem. Não... Troca a Oh, tiarinha e bom. tem uma última aqui, ó. Tá competitivo isso daqui, hein? Quero saber as contas ali pra vocês vão ganhar presentinho. Eu vou ganhar, certeza. Posso? Ó, com o meu agora. Tá ao contrário. Esse é o meu. Mas esse daqui não valeu. Beleza, vamos fazer a Vamos lá, contabilidade. E aí? 1, É, 2, perdi. 3, 4, 5, 6. Bianca. 7. Mentira! Ah, Tudo direito que aí. isso? Não, Que não. isso? 4. 1, 2, 3, 4. Vou dar pros 3, vai. Os play control. Pra eu também não me comprometer Vou dar aqui pra minha nessa, dentista, nesse jogo apesar aqui, ó. dela ter. Ah, tá bom. não, Esse aqui eu spray vou dar. control. É. Isso Obrigada. é vida. Eu achei demais essa tecnologia do spray control, achei interessante essa questão de patente. E você sabe quando a gente fala CVDentos? Eu tive até aqui essa experiência. Mas peraí, ela é uma empresa brasileira? Traz essa questão de tipo, a gente tem 100 artigos, mais de 100 artigos científicos, são exportados para 7 países. Fiz direitinho a lição de casa aqui? É, Temos fez. muitas patentes em cima, mas eu acho que tem um propósito atrás de cada equipamento. Tem um propósito atrás de cada lançamento, de cada ponta. E eu queria ouvir de cada um, assim, o que realmente no fundo faz acordar cedo, trazer isso para a família, sair de uma multinacional ganhando bem, com tudo certinho, a família estava bem. O que traz? Vou começar com o filho aqui. O que teu coração falou? Poxa, eu tô tão quietinho aqui, tá tudo indo bem. E aí veio a pandemia e eu imagino, assim, coragem. Essa já não pode que... Mas que algo mais, cara? Que propósito a gente tem? Isso está relacionado à área da saúde, à odontologia? Você me conta. Lógico. Eu acho que quem sempre pensa em empreender quer construir algo maior, deixar um legado, né? E aí eu comprei o sonho do meu pai, né? Que era trazer alguma coisa, uma pesquisa, um investimento público, né? Para um benefício, um produto que trazesse um benefício para a sociedade. E é isso que a gente está fazendo. E é muito gratificante, né? Por exemplo, quando a gente está aqui no CIOSP, a gente esteve no DPX, a gente fez uma experiência muito legal lá, o pessoal teve a experiência de colocar De ser o o paciente, dentista né? ser o paciente. E aí, cara, você vê o relato da pessoa, fala, meu, que negócio incrível. Não consigo entender como é que vocês... Fizer assim... Aí, cara, dá aquele, porra, que massa, é o que a gente tá fazendo, que a gente trabalha, a gente trabalha pra caramba, pô, tá dando certo, sabe? Então, puta, isso... Fazer diferença na vida das pessoas. É. Tanto do profissional quanto do paciente. Porque ainda mais agora, no meio dessa comunidade toda, né, dos dentistas, a gente entende a importância que a gente tem no cotidiano. E a gente espera, assim, né, a longo prazo. Hoje, eu só levo as minhas filhas em dentista que tem CV Dentes. Porque eu sei da segurança, eu sei do conforto, não precisa aplicar anestesia. Então, Barulho, assim, retrabalho, minimamente invasivo. Então, assim, e eu espero que essa diretriz que consiga expandir e todo dentista tenha um CV Dentes um dia no consultório para poder proporcionar isso aos pacientes dele. Essa é a ideia, a né? missão, assim, o legado, talvez, dessa... O que muita gente não sabe é que a CVD ela é uma marca da empresa CVD Vale. E a CVD Vale, ela tem um guarda-chuva de marcas embaixo dela. Então, é uma empresa que tem muita tecnologia envolvida, obviamente, como a gente falou, para a área da saúde, mas também para outras áreas. Então, é algo grande. As pesquisas que a gente tem, os artigos, são tanto para CVDentos, como também alguns específicos do diamante, que a gente utiliza em área industrial, que a gente utiliza, inclusive, para pesquisas para perfuração do pré-sal, poços artesianos e assim por diante. Então, é uma empresa grande, é uma empresa 100% nacional, que veio desse sonho, né, do meu pai. Eu só chamo ele de Vladimir, então é até estranho falar meu pai, mas já que a gente está nessa da coisa familiar... Professor Vladimir. Do professor Vladimir. Então, assim, do meu pai, de contribuir para a sociedade tudo aquilo que foi feito por ele, né? Estudou em escola pública do início ao fim, a sociedade investiu nele e agora está na hora de ele devolver para a sociedade. E, obviamente, a gente percebe
o quanto o Brasil ainda está em desenvolvimento e precisa dessas pessoas permanecerem no Brasil e realmente se desenvolver junto com o Brasil. Mas, só retomando, então, a gente tem a CVD Vale, a CVDentos é uma marca, temos sim as nossas patentes, a gente continua desenvolvendo novas patentes, realmente para a gente garantir que essa tecnologia seja acessível para os brasileiros também. E que a gente não precise pagar por essa importação. Pode ir, vai lá, professor. Isso, seguramente, né? A fala dele já é uma mostra que nós vamos continuar de fato, né? Eu, voltando apenas um pouquinho atrás, né? Quando eu vim para cá e as coisas começaram a aumentar, quando nós criamos a empresa, eu até recebi uma proposta para voltar para a NASA, né? Mas eu realmente não... O meu propósito era mesmo fazer aquilo, era criar empresa, criar emprego, né? Então, e assim foi o que nós realmente fizemos, né? Agora, o que é importante em tudo isso? O crescimento realmente de uma nação depende da pequena empresa, literalmente. Se você for dar uma olhada na US Commerce, nesses grandes centros de informações, eles têm muitas informações de todos os países. Talvez eles tenham mais informações do nosso país do que nós mesmos, né? Porque eles fazem as coisas de uma maneira muito profissional com o produto deles. Eles têm que vender coisas de alto valor agregado, que é o que nós não fazemos, né? Ou fazemos muito pouco, né? Então, eu no Instituto, o meu sonho mesmo era, além de transformar o meu produto em algo absolutamente utilizável por toda a população, né? Eu queria também fazer com que isso gerasse o que nós chamamos de spin-off, ou seja, o spin-off é quando eu tenho uma tecnologia dentro do meu instituto e essa tecnologia vai para a indústria, porque o único veículo que transfere ou que gera riqueza à sociedade é a indústria. Nós criamos, eu crio, no meu trabalho de pesquisa, eu estou lá criando coisas novas. Mas se um aluno meu defender um doutorado, um pós-doc, um pesquisador pós-doc meu, terminou a bolsa dele e vai embora, e aquele negócio fica na prateleira, para que serviu? Só gastei dinheiro. Então, a única forma de eu reverter isso para a sociedade é via setor privado. Não tem outro meio. E é por isso que esse programa da FAPESP, o PIP, né, está dando certo. Deveria ter 1 milhão desses no nosso país, né, para fazer a população acordar e reviver. E mais do que isso, rapaz, que esse sim é o tchan do sonho. É que quando você faz uma coisa inovadora e passa para a sociedade passa naturalmente a contribuir com a instituição de pesquisa, com a universidade. Então, esse é o grande segredo, porque eu me lembro quando eu era garoto de universidade, 18, 20 anos, eu ouvia falar em problemas de por que a gente não consegue ter uma relação boa universidade-indústria, né? Porque nós não conseguimos fazer com que a transferência de tecnologia que sai da universidade, do instituto de pesquisa, que possivelmente vá para a indústria, ela também dê um retorno para a universidade. Então, o que eu fiz foi isso. Fala sobre a sua contribuição em relação à patente no Brasil. Isso começou, claro, quando eu voltei fazendo só um preâmbulo, né, para atender ao questionamento dela, quando eu voltei ao Brasil, nós não tínhamos sequer uma legislação de patente que pudesse dar ao funcionário público, ao pesquisador, ao cientista, direitos sobre o seu invento. A gente tinha que ceder tudo para o serviço público. Então, não tinha incentivo nenhum a ter algum ganho, alguma presença, né, efetiva num processo de desenvolvimento tecnológico. E então, quando eu cheguei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi solicitar ao então nosso diretor que a gente se empenhasse num programa para tentar conseguir fazer junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, uma legislação que pudesse nos dar esse direito. Aí ele topou. No nosso instituto, eu sempre recebi apoio de todos os diretores entenderam realmente o meu propósito, né? Que era muito mais
nobre do que simplesmente transferir uma tecnologia. É fazer com que a sociedade realmente participe, mas quando é que a gente enxerga que ela de fato participe? Né? Então, o pesquisador tem que estar ativo, ser dono de patente, isso, aquilo. E conseguimos. Eu comecei isso em 1991, logo em seguida que eu cheguei dos Estados Unidos. Em fevereiro de 98 foi publicada a primeira portaria que estabelece critérios de divisão de royalties, por exemplo, né? Entre instituto, laboratórios, pesquisadores, etc. E isso também foi, inclusive, tomado como exemplo pela própria FAPESP, que quando ela lançou o programa PIP, ainda não tinha um programa de patente. E eu fui o primeiro pesquisador, a nossa empresa foi a primeira empresa a pagar royalty, por exemplo, para a FAPESP, que pagou o desenvolvimento da nossa patente. Do início ao fim, não só da pesquisa, mas como também do próprio gasto com as nossas patentes, porque é um gasto muito elevado. Uma patente internacional, a FAPESP financiou, ficou mais ou menos em torno de $250 mil, $300 mil. É caro, né? Para uma empresa pequena que está começando, né? A ajuda é muito grande. Mas, para finalizar, o meu propósito era chegar no ápice do desenvolvimento, que é fazer com que a sociedade ajude o INPE. Entendeu o processo? Então, eu tive vários alunos de mestrado, doutorado, como eu já falei, talvez mais que 100, se somar tudo, né? E então, até recentemente, eu diria que 70% dos meus alunos de mestrado, doutorado e iniciação científica estavam desenvolvendo assuntos que a sociedade reclamou, que a sociedade pediu para a empresa. E aí eu vou buscar esse assunto aonde? Na empresa. Você percebe que eu fechei o ciclo? Sim. Então, do spin-off, eu saí do spin-off, criamos a empresa. E aí a gente tem o spin-in, que a empresa devolve para o INPE com o mesmo valor tecnológico. E com isso nós conseguimos ter, hoje eu posso afirmar com absoluta certeza, a sociedade deu ao INPE, hoje o INPE tem o melhor lubrificante sólido espacial do planeta. E foi a nossa sociedade, a odontologia. Sim. Você vê esse pessoal todo aqui, os nossos vendedores, esses dentistas que encostam no nosso balcão e compram, foram também precursor dessa do meu sonho. Uhum. Bonito. Nobre, né? Quer finalizar? Eu queria que o senhor colocasse a mão aqui. Você também, Bianca. Você também. Pra gente finalizar esse conteúdo com bastante emoção. Parabéns e obrigado, viu? A gente se vê no próximo CVDentos Cast. Obrigado. Muito obrigado.